Fala galera do sétimo ano! Resolvi gravar esse vídeo para ajudar um pouquinho aí na nossa retomada, tá? Nós vamos retomar o conteúdo da nossa última atividade, onde nós falamos sobre parâmetros sonoros, tá? Mas para a gente conversar sobre parâmetros sonoros, primeiro a gente precisa entender o que é som. Som, galera, nada mais é do que uma energia que se propaga pelo ar, tá? Essa energia, ela é uma onda sonora. E essa onda sonora, ela é medida por uma unidade chamada Hertz. A gente já ouviu essa palavrinha antes, né? Quando o vô, a avó, ou a mãe, a tia, fala: ô menino, sintoniza pra mim o rádio lá na estação 91.5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a gente colocar, sintonizar o nosso rádio ali nesse númerozinho, a gente vai conseguir ouvir o que está sendo transmitido, tá? Vocês estudam isso mais aprofundadamente, né, no ensino médio, tá? Mas isso é só uma pinceladinha aí para vocês verem como que a arte ela pode estar ligada às outras disciplinas. Nesse caso, muito interligado com as ciências, tá ok? Os parâmetros sonoros, então, né, gente? A gente tem 4 principais parâmetros sonoros. Quais são eles? É a altura, a duração, a intensidade e o timbre. O que é cada um deles? Gente, a altura. A altura é muito confundida por aí. Porque a gente costuma usar adjetivos, né? Falando assim, abaixa esse som, que esse som tá muito alto. E aí não é a altura que a gente está querendo se referir. Na verdade, é a intensidade. Vocês vão entender assim que eu explicar o que é cada um dos 4, ok? Então, a altura, gente, ela é como o som se propaga no ar, tá? Se essa frequência desse som, né, dessa onda sonora, for uma altura forte, é um som agudo, tá? E se for uma altura baixa, é um som grave. Então, a altura está diretamente ligado a agudo e grave, ok? Aí nós temos também a duração. A duração, ela é o tempo no qual o som se propaga, tá? Então, a gente tem sempre, quando a gente fala em duração, a gente sempre compara um som ao outro. Um bom exemplo disso é a gente pensar num sino de igreja, tá? Um sino de igreja, normalmente, ele tem uma duração mais longa do que um copo caindo no chão, por exemplo, que vai ter uma duração mais curtinha, tá? Depois nós temos a intensidade. A intensidade, que é aquilo que eu falei no comecinho, que é confundida com a altura, tá? Ela é conhecida também, então, gente, como volume, tá? Então, o volume do nosso rádio, o volume do nosso celular, do nosso computador, tá? É a intensidade do som, ok? Quanto maior a intensidade desse som, então, maior o volume. Quanto menor a intensidade, mais baixo o volume. Entendeu? Depois nós temos o timbre, gente. O timbre eu acho que é o mais fácil. O timbre, ele é a característica da voz. É aquilo que dá personalidade, né? É aquilo que nos faz identificar alguma coisa. Por exemplo, a gente não precisa ver um músico tocando seu violão para saber que é um violão que está sendo tocado. Às vezes a gente está numa sala assistindo uma aula, mas a gente ouve lá no fundo a voz de algum professor conhecido. Eu não preciso ir lá na outra sala para saber de qual professor que se trata, porque eu reconheci o timbre da voz desse professor, ok? É isso, galera. Eu espero que tenha ajudado vocês. E
Até a próxima. Tchau, tchau.